O Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à série de programas sobre os 6 primeiros meses do governo Lula 3, na visão dos movimentos sociais. No dia de hoje, a discussão é sobre educação e os nossos 3 convidados militam no movimento sindical e são eles Paulo Rocha, Paulinho, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Paulinho, é um prazer recebê-lo de novo. Agradecido pelo convite, Marcos, um abraço para você, para as pessoas que estão no suporte e vamos ao debate. A segunda convidada é Ivete Caetano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Ivete. Muito obrigada, Marcos, e saudar aí as trilhas da democracia. Tão importante esse caminho para o fortalecimento do nosso país. E a terceira convidada, Érica Suruagi, diretora de formação sindical da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, já foi presidente da FERP, e é a segunda vez que você vem ao Trilhas da Democracia numa conjuntura diferente, né, Érica? Da outra vez, o programa foi sobre as perseguições sofridas por professores no governo Bolsonaro. Seja muito bem-vinda, Érica, num outro momento, em novos tempos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Marco. Um prazer estar aqui mais uma vez com você, numa conjuntura bem diferente, né? Um sopro aí de democracia. E estar com o Paulo Rocha e com a Ivete, companheiros de luta, é sempre bom. Obrigada pelo convite. Paulinho, eu começaria pedindo a você, e na sequência a Ivete e Érica, que fizesse uma análise dessa nova conjuntura inaugurada no país no dia 1º de janeiro. Fizesse uma análise sobre os 6 primeiros meses do governo Lula, de um ponto de vista mais geral. Né? Por favor, Paulo. Marcos, eu costumo dizer o seguinte, que nós estamos saindo do golpe. O golpe de 16 foi um golpe processual e, portanto, a gente está saindo também de forma processual. Por que é que eu digo isso? Nós somos hoje, a população brasileira como toda, extremamente impactada pela pauta que o golpe deixou. Extremamente impactada. A própria ascensão de Bolsonaro, a chegada dele à presidência, faz parte do golpe que foi implantado nesse país. A Lava Jato, da forma como se posicionou, como ela interferiu na política brasileira, as ramificações que estão sendo mostradas às claras agora, não só a partir da Lava Jato, não só a partir da Vaza Jato, como das operações PUF, mas ainda agora com os descobrimentos a partir das informações de Tacla Duran e outros envolvidos, pessoas que foram envolvidas na Lava Jato e que agora estão tendo condição de falar. A cada dia a gente descobre coisa nova. E aquele caldo que foi feito político propiciou a chegada de Bolsonaro, antes o golpe, com a chegada de Temer, e que implementou reforma trabalhista, reforma, terceirização desempregada, reforma no ensino médio, a famigerada PEC da morte, da desgraça do final do mundo, que se transformou depois da emenda constitucional 95. Tudo isso impacta a vida da gente e foi de tal forma dura que desqualifica a política, desqualifica o debate público, desqualifica a democracia. Isso fez a ascensão de Bolsonaro. E essa ascensão de Bolsonaro faz com que nós tenhamos hoje um Congresso Nacional que é pior do que o Congresso Nacional passado, que, por sua vez, era pior do que o Congresso Nacional anterior. E coloca para a gente uma pauta muito dura. Não é à toa que, por exemplo, a gente viu o ataque que o Congresso Nacional fez à reforma administrativa do governo Lula, por conta de que, naquela reforma administrativa, estava colocado o Ministério dos Povos Indígenas, um Ministério forte do Meio Ambiente, ou seja, questões sociais que depois o Ricardo Salles teve a ousadia de dizer publicamente
de certa forma é melhor dizer publicamente do que só trabalhar às escondidas, de que ele cumpriu um papel no Ministério para combater as reformas, para combater a esquerda. Portanto, o que ele queria era degradar o meio ambiente, degradar as questões, as estruturas que dão sustentação à sociedade brasileira. Então, nós estamos ainda vivendo sobre isso. É nessa ótica que, no dia 12 de dezembro, houve uma tentativa de golpe já ali em Brasília. A gente lembra daquela violência que foi tida à noite, no dia 12 de dezembro, dia em que Lula estava sendo diplomado, e que voltou a se repetir de forma mais dura, ainda mais transparente, no dia 8 de janeiro, quando se houve setores da população, infelizmente setores da esquerda, inclusive, dizem que foi uma tentativa de golpe. Ali eu não digo que foi uma tentativa de golpe, foi uma tentativa de aprofundar o golpe, dar o golpe de 16 a face mais dura de um golpe, que é a face armada. Isso foi impedido, tanto pelas forças à esquerda, como por forças que estão ao centro, algumas até que deram apoio ao golpe de 16, mas que não queriam aprofundar para uma ditadura descampada. Então, essa pauta tem sido constante no governo de Lula, o combate a desmontar as estruturas oriundas do golpe de 16 e começar a implantar perspectivas novas. Porém, o que a gente vê nesse momento é uma grande atenção ao governo Lula em direção à política externa. E essa política externa tem tido bom resultado. O investimento no Brasil, diversos países apontando para investir no Brasil, para colocar recursos na Amazônia para combater o desmatamento e fortalecer o meio ambiente. Tem o Brasil sido importante na posição contra a guerra da Ucrânia, na realidade, 2 países beligerantes, mas que por trás tem um dedo dos Estados Unidos, em particular, e se começa a voltar também para o espaço interno, para o Brasil. Nessa direção, é importante o arcabouço fiscal que está sendo aprovado, com todas as críticas que a gente tem. A gente gostaria que ele fosse mais flexível com relação às questões sociais, mas basta lembrar que se a gente não aprova esse arcabouço no fiscal, com todas as críticas que possamos ter, o que valeria seria o orçamento de Bolsonaro, e aí muito pior para a educação, para a saúde, para as questões sociais. E envia para o Congresso Nacional uma reforma uma reforma tributária, que nós também queremos que ela fosse mais aprofundada, mas que nesse momento aponta para ela, fazendo alterações na Constituição, ela deixar de atacar tão duramente como ataca o consumo e muda, nesse primeiro momento, basicamente, a quantidade de impostos, junta vários impostos e aponta para reduzir a tributação em cima do consumo e da produção, para, numa segunda etapa, poder se discutir uma reforma trabalhista que, ao nosso ver, nós vamos lutar para isso, uma reforma tributária, melhor dizendo, que aponte para a gente tributar as grandes fortunas, tributar quem tem mais renda, porque hoje no Brasil, quem tem menos renda é mais tributado. Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas, nesse primeiro momento, o governo aponta em que pese a gente precisa estar nas ruas para garantir uma série de coisas, mas aponta para mudar a chave e caminhar na direção de ter uma sociedade com mais distribuição de renda e com mais perspectiva para a população brasileira. É assim que voltou o Mais Médico, está voltando mais médico, o plano de apoio à agricultura, em particular à agricultura familiar, são questões importantes para o conjunto da classe trabalhadora. Ivete, Paulinho falou de maneira muito apropriada, né, de que vive-se, nesses 6 meses, o processo de superação do golpe. Né? Quer dizer, o golpe que foi dado a partir de 2016 foi um golpe processual e que, nesses 6 primeiros meses, a partir da eleição do Lula, a gente estaria vivendo um processo de superação do golpe. Esse processo de superação do golpe nos 6 primeiros meses do governo Lula te surpreendeu positivamente? Se surpreendeu, quais seriam as principais medidas, além daquelas que o Paulinho acabou de elencar,
que formam esse teu juízo em relação a esses 6 primeiros meses do governo Lula. Por favor, Ivete. Esse processo de superação eu chamaria de processo de reconstrução do país, de fortalecimento da democracia, de retomada das políticas sociais, para incluir a maior parte que está excluída da nossa população, de retomada de políticas de desenvolvimento, né, que garanta realmente possibilidades de inclusão, de emprego, de renda, de trabalho, né? Todas as políticas sociais que a gente sabe que transformam a vida do brasileiro, transformam a educação. A gente está vendo essa retomada, essa reconstrução, né? A gente pode citar o Bolsa Família, que os indicadores de diminuição da fome já é muito grande, né? A Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, o Brasil Sorridente, a farmácia popular, o salário mínimo, redução dos preços de alimentos, de combustíveis, de gasolina, né? O aumento da taxação de impostos daqueles setores que eram privilegiados e não pagavam impostos. Eu acho que a retomada de toda essa parte da agricultura familiar, do plano safra, né? O repasse para a alimentação escolar e todo, digamos assim, a retomada de políticas de direitos humanos e de combate às desigualdades, né? De renda, de raça, de gênero. Então, assim, eu acho que em 6 meses a gente conseguiu ser mais feliz nesse Brasil. A gente que é dos movimentos sociais, a gente não está lutando mais, não está indo para a rua para a gente ser contra o corte de verbas. A gente está indo lutar por mais direitos e não contra a retirada de direitos. Então, assim, a perspectiva é radicalmente diferente, né, do ano anterior, e isso nos fortalece enquanto movimento sindical para que a gente esteja na rua, esteja nas mobilizações, no sentido da gente ampliar esses direitos. Eu acho que não só no âmbito do Brasil, mas eu acho que no âmbito internacional, o Brasil se reposiciona como um grande interlocutor, né, com um grande protagonismo, que é o que nós somos, né, enquanto país imenso, mas também cheio de avanços para realmente compartilhar esses avanços com o mundo. Então, eu acho que o governo federal tem feito esse papel de reposicionar no cenário político da política internacional o Brasil. Então, eu citaria principalmente isso, mas eu acho que com a gente, quando fala de movimento social, a gente está falando da questão, principalmente da gente que é da área de educação, das possibilidades que se cria, né? Apesar de que a gente situa como um governo em disputa, principalmente no campo da educação, o governo foi eleito com uma grande coalizão, né? E no campo da educação a gente percebe isso com muita força, ao mesmo tempo que tem os grandes defensores das escolas públicas, dos fundos públicos para as universidades e a educação pública. A gente sabe que dentro do governo tem os segmentos que são ligados a fundações privadas. Então, a gente, né, Érica e Paulinho, a gente está nesse meio da educação que está numa efervescência, né? Então, mas apesar dessa disputa, que eu acho que a grande disputa que tem no campo da educação é a disputa das políticas educacionais que direcionam os fundos públicos para o mercado, para a iniciativa privada e aquelas políticas educacionais que realmente sejam para garantir o direito pleno, amplo, da maior parte da nossa população. Nós, do campo da educação, estamos no campo em disputa no governo. Mas, apesar disso, eu acho que a gente tem que registrar, sim, a retomada de grandes investimentos, né, na educação básica, como também a Érica vai falar aí sobre a educação superior, né, a retomada de obras, a retomada da merenda escolar, de grande investimento na merenda escolar, na segurança de concurso, retomada das escolas em tempo integral, retomada das políticas de alfabetização, né? A questão, eu acho que um ponto muito importante, porque faz parte de um projeto de contra-hegemonia com os setores conservadores, que foi a questão da escola segura, né? O governo agiu no momento em que esses grupos extremistas, né, antidemocráticos, promoveram um grande movimento de ataque à escola pública, né, com ameaças de morte
Então, acho que, nesse momento, o governo federal ele agiu com muita rapidez e fazendo o seu papel do ponto de vista da segurança pública, da coordenação dos governos estaduais e municipais, para que a gente tivesse mais segurança nesse ataque, né, que os grupos fascistas, os grupos extremistas de direita nos colocaram, né, nesse primeiro semestre. Né? Mas temos graves, assim, digamos, gargalos. Um deles é a questão da reforma do novo ensino médio, que exatamente está nesse campo de disputa entre esses setores. Então, eu acho que situar uma grande problemática aí, que é a questão da reforma do novo ensino médio. Ivete, daqui a pouco a gente vai falar sobre a luta contra a reforma do ensino médio, o novo, chamado novo ensino médio. Mas antes, deixa eu ouvir Érica sobre essa análise mais geral dos 6 primeiros meses do governo Lula. Érica, me impressiona bastante a extraordinária capacidade de disposição do presidente Lula de girar o mundo e girar o Brasil, né? Quer dizer, me impressiona muito positivamente como Lula ontem estava em Bruxelas, hoje já se encontra em Brasília recebendo o presidente de Cabo Verde. Quer dizer, já foi citado por Paulinho e por Ivete essa disposição de olhar para fora, né, recolocar o Brasil no ambiente internacional, mas, ao mesmo tempo, resolvendo os problemas internos gravíssimos depois desse passivo de 6 anos de governo Temer e governo Bolsonaro. Eu queria te ouvir, Érica, sobre a tua perspectiva sobre esses 6 primeiros meses do governo Lula, por favor. Sem dúvida, né? Respiramos ares de democracia, né, no nosso país, depois da extraordinária vitória de outubro, né, de 2022. Não foi uma eleição qualquer, né? Foi uma eleição que definiria, né, os rumos do país para os próximos 20 anos. Né? Nada está, obviamente, decidido, mas ali era o momento, né, de barrar, né, a ascensão, mais uma vez, ao poder da extrema-direita no país, que estava, desde o golpe de 2016, fragmentando aí o nosso tecido social e cavando, né, as estruturas para um projeto autoritário de longo prazo no nosso país. Vimos isso com a ponte para o passado, né, de Michel Temer, como o Temer foi rápido, né, e ligeiro, né, em aprovar a reforma do ensino médio, encaminhar toda a destruição no que diz respeito à política pública, né, os investimentos em educação e saúde com a emenda constitucional 95, e nós vimos aí de 6 anos, né, de duros ataques aos direitos sociais, né, aos trabalhadores, às mulheres, aos professores e professoras, trabalhadores em educação especial, e a educação cumpriu um papel fundamental de resistência, né, ao longo desse período, e na eleição de outubro não foi diferente, né? Acho que as universidades, a educação pública cumpriu um papel como o Partido dos Trabalhadores e os movimentos sociais organizados, né, de levar pela 3ª vez, né, um trabalhador à presidência da República. Mas nós hoje temos uma extrema-direita muito mais organizada, né, muito mais articulada, que usou todo o aparelho estatal, né, para perseguir, para criar uma estrutura dentro do judiciário e no parlamento, como o Paulinho bem colocou, o nosso parlamento ele consegue ser pior do que o parlamento passado, né, que conseguiu ser pior do que o anterior. Então, nós temos aí um governo, né, tensionado desde o seu primeiro dia. Né? Então, 8 de janeiro de 2023 entra na história, né, como o emblema, né, da tentativa que vai perdurar, né, dos golpistas a retomarem as estruturas, né, do nosso Estado brasileiro. Né? Então, por isso, acho que a gente precisa não esquecer o papel, né, que os militares, que os golpistas
tiveram, né, desde o golpe de 2016, durante o governo Bolsonaro, e agora continuam tendo, né, e precisam retornar para o seu lugar. Né? A gente precisa realmente tolerância zero, né? Nenhuma anistia para os golpistas. A gente tem que estar sempre alerta, né? Como diz, um olho no padre, o outro na missa, porque a extrema-direita ela continua, né, se organizando para atacar os avanços que esses 6 primeiros meses de governo Lula já apontam, né? A recomposição do orçamento para a educação, a retomada, né, de direitos, a relação entre, né, as políticas públicas sociais, como foi bem dito aqui, a questão do Bolsa Família, a retomada, né, do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, né, trabalho igual, salário igual entre homens e mulheres, fundamental esse passo que o governo dá, e especificamente na educação, né, a gente ter a recomposição, né, pelo menos um resfolego aí para as universidades, né, no que diz respeito aos orçamentos, né, foram 2,4 bilhões de recomposição orçamentária, ainda está aquém do que nós necessitamos, mas é muito importante, mas também citar, né, os desafios que temos, né, em relação à questão do arcabouço fiscal, né, ainda não está fechado, mas no Senado nós precisamos avançar, porque o que nós estamos colocando, né, é que o arcabouço fiscal pode impedir a gente a garantir, né, melhoria das condições de trabalho, profissionalismo público, garantir a implementação de políticas que foram políticas desejadas e ansiadas, né, por todos nós quando elegemos Lula. Né? Então, nós precisamos reconstruir o país e o arcabouço fiscal pode ser um impedimento para essa reconstrução e para a transformação do país. Mas nós temos aí, né, essa disposição de manter o povo organizado e mobilizado, porque, como foi bem dito, né, diante do cenário que nós estávamos, de ascenso da extrema-direita, Lula foi eleito num governo de ampla coalizão, e por isso nós precisamos nos manter organizados com os sindicatos, com os movimentos sociais, para garantir, né, direitos e conquistas para a classe trabalhadora. Né? Saímos das cordas, né? Em vez de estar perdendo, nós vamos lutar para conquistar mais e melhores direitos para o povo trabalhador e para a educação. Eu convidaria agora vocês a uma segunda rodada, entrando centralmente na discussão sobre a educação, os ataques que a educação pública sofreu no país, nos governos Temer e Bolsonaro, e a reação que vem sendo feita, implementada, que está em curso, contra algumas dessas medidas. Por exemplo, o novo ensino médio, as escolas cívico-militares, a PEC da morte, aquilo que já não é mais PEC, mas uma lei aprovada, que é a do teto de gastos, junto com a reforma trabalhista, contra a reforma trabalhista, contra a reforma previdenciária. Eu começaria, então, por você, Ivete, fazendo uma análise sobre esse que é um grande obstáculo a ser superado, que é o chamado novo ensino médio. E gostaria que você fizesse um convite ao ato que está prestes a acontecer. Por favor, Ivete. Certo. Inicialmente, dizer que a reforma do ensino médio, do novo ensino médio, ela não está isolada de uma série de reformas que foram implementadas a partir do golpe, né? Exatamente para garantir as reformas neoliberais, e a gente pode dizer que dentro, assim como uma saída, né, de uma crise atual do capitalismo. Né? Eu acho que eu citaria nessas reformas articuladas a emenda 95 que você citou, que é a emenda do teto dos gastos, que reduz investimentos para as políticas públicas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio. É um conjunto de reformas que visam a adequar as políticas sociais a um modelo de Estado, né, que não esteja voltado para o desenvolvimento, para o investimento produtivo,
para a inclusão através das políticas sociais, mas um Estado que está a serviço da financiarização da economia, né? Então, os investimentos, os fundos teriam que estar a serviço do pagamento da dívida pública, né? Nessa grande disputa aí, para onde é que iria os fundos públicos, né? E a serviço de quem o Estado brasileiro estaria. Então, a gente sabe que nessa crise do capitalismo, né, que se situa principalmente no grande fortalecimento do aspecto da financiarização da economia, isso enfraquece a parte que é dos investimentos produtivos, que geram emprego, geram renda, que tem mais possibilidade de você gerar inclusão social, né? E a gente sabe que essa crise do capitalismo que encontrou essa saída na financiarização da economia, ou foi a financiarização da economia que criou a crise capitalista, é uma retroalimentação, a gente sabe que também criou um modelo de empresa, né? Um modelo de empresa que é altamente competitiva, né? Um modelo empresarial de disputa nessa reestruturação produtiva, né? E que essa crise do capitalismo ela não só gerou essa disputa por novos espaços, né? De onde lucrar, ter altos rendimentos, mas a gente pode colocar que essa crise capitalista ela está numa dimensão, inclusive, de conformação também dos pensamentos, dos desejos, das subjetividades, e aí é que entra o papel da escola, né? A escola visa, nessa perspectiva, a se adequar a um modelo de formar o trabalhador flexível, produtivo, competitivo, né? É a formação da construção do indivíduo neoliberal que acredita que é empreendedor de si mesmo. Então, a reforma do ensino médio ela está nesse grande desenho de que tipo de Estado, de que tipo de sociedade, de que tipo de escola vai se ter para responder a uma crise capitalista. Então, para se ter uma escola que forme o indivíduo empreendedor de si mesmo, né? O indivíduo neoliberal, a escola emancipadora, a escola da igualdade, a escola transformadora, né? Ela não responde, né? O que responde seria uma outra escola voltada para a visão empresarial. E aí, a reforma do ensino médio é isso, né? A reforma do ensino médio não deu certo, não foi porque não houve coordenação do MEC, né, no governo Bolsonaro. A reforma do ensino médio não deu certo, não é porque ele não foi implementado. Foi exatamente o contrário, né? Ele não deu certo porque ele foi implementado. E não deu certo, e a gente já tinha avisado antes, com aquele grande movimento que foi feito na época ainda do governo Temer, de resistência da juventude, de ocupação das escolas, de denunciar aquela reforma do ensino médio que já iniciou no governo Temer, né? Então, esse processo ele tem essa perspectiva de projeto político maior, de que sociedade, de que escola a gente quer. Então, o problema não foi de implementação, o problema não foi de falta de coordenação do MEC, o problema estava na raiz mesmo de que escola a gente quer e que não é essa, né? E a gente pode dizer que a gente cita assim, o que é que tem nessa lei? Por que a gente tem os setores privatistas que eles dizem assim, não, foi só problema de implementação, a gente tem uns problemas como os itinerários, né? Tem cardápios de itinerários formativos, substituindo disciplinas tradicionais, digamos assim, no sentido tradicional, estou dizendo no sentido de disciplinas que são áreas de conhecimento fortemente consolidadas como campo de ciência, como campo de conhecimento. Então, você criou um cardápio de itinerários formativos que abre leques para como fazer um brigadeiro, como se tornar milionário, né? E por que isso? Porque a escola não visa mais a formar o cidadão nessa grande perspectiva de reforma, né, para atender ao novo capitalismo. A escola não, portanto, não precisa fortalecer o conhecimento, a ciência,
né, o saber sistematizado pela humanidade, porque o trabalhador ele vai ser um empreendedor, ele vai ser apenas um tarefeiro, né? Apenas alguns serão formados para as classes dirigentes, para os campos de atuação, onde só a elite pode atuar. Então, nesse sentido, você rouba, nessa reforma do ensino médio, você rouba da perspectiva da classe trabalhadora ter acesso ao conhecimento sistematizado, porque todas as disciplinas que são de áreas consolidadas da ciência, elas diminuíram drasticamente a sua carga horária. Vai desde o português, a matemática, a filosofia, a sociologia, a física, a química, a geografia, a história, para ceder espaço a esses itinerários formativos, né? Mas o problema não está só nos itinerários e nessa tensão entre uma formação básica mais consistente, né, e os itinerários, que são campos de conhecimento muito fluidos e que não tem comprovação nenhuma científica de que são áreas de conhecimento para estarem no processo da educação básica. Mas a gente pode citar as parcerias públicos-privadas, que aqui em Pernambuco a legislação não abriu, mas nacionalmente a lei da reforma do ensino médio abre a possibilidade para as escolas fazerem parcerias com entidades privadas para darem aulas, né, dentro da escola pública. É a questão do ensino à distância, que aí, assim, a própria pandemia provou que a grande maioria da população não tem acesso a ensinos que sejam à distância, até porque a grande maioria é excluída do acesso digital. Então, colocar a perspectiva, a possibilidade de educação à distância é você novamente negar a escola pública, a escola que tem uma capacidade de formar cidadão, de formar um trabalhador profissionalmente com consistência para ter acesso às universidades, a mestrado e doutorado, né? Então, assim, e a questão do notório saber, que é um ataque frontal à nossa carreira docente, que aí responde também às reformas que, por menos recursos públicos, por menos concursos públicos, portanto, qualquer um pode ser professor, basta ele ter um reconhecimento de notório saber. Isso está extremamente ligado com a reforma trabalhista e com a emenda constitucional 95. Isso, exatamente. 95, eu disse, Paulinho, essas reformas que se ampliar as despesas, aí elas estão extremamente articuladas, nada foi pensado por acaso, né? Elas dialogam entre si e uma alimenta a outra, né? Então, assim, essas são assim, as principais questões que eu acho que a gente traz, né, para cá, para um debate, e também a questão da concepção de educação, né? Ivete, eu prometo que nós faremos um programa apenas para discutir, para criticar o novo ensino médio, mas eu gostaria de primeiro que você chamasse para o ato e, na sequência, passar a palavra para a Érica e depois para Paulinho. O ato vai ser realizado, por favor? No dia 9 de agosto, é um ato nacional em Brasília, com caravanas de todo o Brasil, né? A gente vai fazer um forte abraço aí para pressionar o MEC pelas pautas da educação pública, pelo revoga e, principalmente, a revogação da Lei 13.415, 2007, que é a do ensino médio. Então, nós vamos ter ato às 10 horas e às 15 horas no MEC e na Câmara dos Deputados. O Brasil, nesse dia, vai parar para estar em Brasília, nesse dia grande de luta nacional. Obrigado, Ivete. Érica, ainda no campo da escola que nós não queremos, a expressão foi usada pela Ivete, o que foi, né, a escola cívico-militar dentro desse processo de tentativa de militarização da vida social brasileira? Por favor, Érica. Eu queria só reforçar essa questão do ato, antes de entrar na tua questão, que a educação superior vai estar junto com a CNTE e as demais entidades no dia 9 de agosto em Brasília, para dar esse abraço de pressão no MEC e pelo revoga novo ensino médio, né? Tem rebatimentos na educação superior, né? Tem essa articulação toda que
Ivete colocou. Então, estamos juntos nessa empreitada. Uma outra questão... Mais para cima um pouquinho, Paulinho. Paulinho, isso. Estaremos juntos, né? A gente tem feito essa luta, né, internamente no Antissindicato Nacional para estarmos juntos, né, educação básica e educação superior, para a gente poder, né, reconstruir, né, a educação brasileira, e estamos aí nas vésperas do novo Plano Nacional de Educação, que precisa que estejamos de mãos dadas, né, para poder avançarmos, né? Infelizmente, muita coisa do Plano Nacional da Educação não foi implementada, porque exatamente, Marco, esse projeto, né, o projeto da morte, o projeto que quer transformar nossas escolas, né, tanto, né, na disputa mesmo do mercado, né, nessa perspectiva privatista, que está posta aí na reforma do ensino médio, como também o setor militar, né? O processo de militarização das nossas escolas estava associado a esse projeto da morte, né, de Bolsonaro e companhia. Esse projeto, sim, né, de docilização dos corpos, de dominação, de autoritarismo, que a gente teve na semana passada, né, uma notícia muito, muito importante, que o MEC, né, cortou, né, o alimento desse projeto nefasto que estava sendo implementado, né, inclusive, infelizmente, em alguns governos nossos, né, que a gente precisa avançar nessa crítica de que escola não é para ser militarizada, nós precisamos defender, hoje é revolucionário defender a educação pública, gratuita, laica e de qualidade. Né? Então, esse decreto, né, que foi feito pelo Ministério, decreto não, desculpa, essa portaria que saiu do Ministério da Educação, né, na semana passada, ela é muito importante. Infelizmente, alguns governos dos estados, por isso precisamos aí mudar também os governantes a nível estadual e no nosso parlamento, né, já disseram que não vão obedecer, né, esse processo de desmonte desse programa das escolas cívico-militares. Né? O Tarcísio, em São Paulo, só para acrescentar, Érica, você falou de decreto, as escolas cívico-militares foram criadas por decreto. Isso, foram exatamente, porque foi o modus operandi, né, de Bolsonaro, desde, no caso do próprio Temer, né, que fez a principal reforma, né, da educação dos últimos anos, foi a reforma do ensino médio por decreto. Só depois se transformou em lei, né, sem um amplo debate com a sociedade. Então, esse projeto autoritário, ele está em desmonte. Eu acho que essa ação do MEC ela é muito importante, do governo Lula, mas nós precisamos fazer esse combate a nível dos estados, né? Para que isso também seja desmontado nos estados onde as escolas cívico-militares prosperaram. Né? E aí a gente tem já reações, né, da extrema-direita, onde são, né, dos estados onde a extrema-direita governa, e o caso emblemático é São Paulo. Então, essa luta precisa descer, né? Nós precisamos também, a nível estadual, garantir o desmonte desse projeto de dominação, que tem a ver com um projeto maior, global, inclusive, né, da indústria de armamento. Né? Então, esse processo de militarização, esse projeto, né, de armamento da população, né, de obediência e desse projeto militar, né? A gente até defende a própria desmilitarização das polícias, né? Porque esse modelo militarizado de polícia é extremamente atrasado. Nós precisamos de ciência e tecnologia, de inteligência, para a gente ter uma polícia melhor. Né? E não é transformando as escolas, né, com esse modelo cívico-militar que a gente iria avançar, muito pelo contrário. Né? Nós queremos escolas onde o conhecimento científico possa ser transmitido e assimilado pelas novas gerações. Infelizmente, a reforma do ensino médio, como foi dito, é exatamente a retirada dessa possibilidade, né, colocando a lógica do empreendedorismo, né, colocando nossos alunos, né, vendendo ilusão aos nossos alunos de que eles vão ser empresários bem-sucedidos, né? Então, eles responsáveis pelo seu sucesso e o seu fracasso.
né, e não garantindo políticas públicas de geração de emprego e renda, né, para que os nossos jovens, abrindo o concurso público, para que nossos jovens possam ter uma perspectiva de futuro. Então, é muito, muito importante esse passo que o MEC deu, né, está de parabéns o governo Lula por começar a iniciar o desmonte desse projeto nefasto das escolas cívico-militares para a gente reconstruir e transformar o Brasil. Nós precisamos de uma escola pública, gratuita, laica, de qualidade, com conhecimento, e é importantíssimo que as disciplinas sejam preservadas, né, e que a gente tenha arte, cultura, educação física nas escolas, né, que eu sou da área da educação física, tenho que colocar aí nosso descontentamento, né, com a redução do espaço da educação física na escola. Paulinho, voltando a você e te pedindo para fazer uma análise do ponto de vista da totalidade, né? Como você tratou disso, Ivete também tratou disso, mas eu gostaria que você reforçasse, né, o esclarecimento sobre como, na verdade, os ataques sofridos pela educação pública através da criação das escolas cívico-militares, do novo ensino médio, etc., fazem parte de um contexto mais amplo de regressão, onde passam contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência e a lei do teto de gastos. Por favor, Paulinho. Vou começar por uma correção de uma fala minha com relação ao teto dos gastos. Eu citei no bloco anterior que, caso o arcabouço fiscal não fosse aprovado, a gente trabalharia com o orçamento de Bolsonaro. Mas não é só isso, porque o orçamento de Bolsonaro, Lula, já em dezembro, articulou e refez o orçamento. O problema é que o arcabouço fiscal, ele não sendo aprovado, o que vai valer exatamente a emenda constitucional 95. O arcabouço fiscal, ele altera a emenda 95. Eu feita essa correção, entrar na sua questão. Ora, o golpe não foi dado só por dar, só porque os olhos de Dilma não eram bonitinhos, só porque Dilma usava o cabelo curto, ou só porque Dilma era baixinha. Não era por isso. Não era sequer só porque era do PT, era porque era do PT também, era da esquerda. Mas é porque tinha uma pauta internacional e uma pauta local. Tem um roubo das informações da Petrobras, porque naquele momento o Brasil tinha descoberto o pré-sal, e tem internamente essa pauta que nós estamos tratando aqui. Ora, tem uma relação profunda, muito grande, entre a PEC da desgraça, que foi a emenda constitucional 95, a reforma no ensino médio, que foi feita imediatamente no governo Temer, a reforma da Previdência, que Temer tentou, não conseguiu e Bolsonaro fez, e a reforma trabalhista com a reforma no ensino médio. Porque tem duas questões básicas por trás, amplas. Uma questão política, já foi citada, mas tem também o acúmulo da riqueza. O capital quer ficar mais rico. E uma das formas dele ficar mais rico é pegar o capital, pegar os recursos públicos e diminuir os custos com a mão de obra. É basicamente isso. Por isso que a emenda constitucional 95 garantiu de que ia achatar recursos da educação, recursos da saúde, da moradia, Temer acabou com recursos da moradia, com todos os recursos da área social, porém estava preservado pegar dinheiro para pagar aos bancos. Isso ficou preservado. Tá? E como a gente vê já agora, por que é que está sendo difícil o acordo do Mercosul com a União Europeia? Porque a União Europeia está dizendo, ora, eu quero ter acesso aos recursos do serviço público. A mesma coisa dizem os empresários dentro do Brasil. Por isso que ele diz, ora, vamos privatizar a educação e a saúde. Vamos reduzir os gastos com o serviço público e transferir esses gastos para a iniciativa privada. É nessa direção que se dá a reforma trabalhista que vai incidir sobre a reforma do ensino médio. A reforma trabalhista, por exemplo, diz, para que sindicato forte? Isso não está no texto da lei, está na verbalização, está na campanha de mídia, está no cochicho. Então, sindicato não presta. Para que ter sindicato? Você pode fazer negociação diretamente com o seu patrão. Direto, não precisa de sindicato.
Então, vamos acabar com o financiamento do sindicato. Acaba com o imposto sindical, que a CUT toda a vida foi contrária, mas não deixa no lugar um instrumento para que, em havendo negociação, o sindicato possa ter recursos. O governo Bolsonaro, nessa mesma linha, assim que assumiu, tentou acabar com a contribuição dos sócios, contribuição espontânea mensal dos sócios dos servidores federais para os seus sindicatos. Então, tentar a reforma trabalhista enfraquecer o movimento sindical. Seja no financiamento, seja dizendo o seguinte: agora você vai escolher trabalhar em casa ou não. Você tem que escolher se quer mais direitos ou se quer emprego. Você vai precisar, se quer ter emprego, é menos direitos. Bolsonaro verbalizou isso. Ele disse isso abertamente. E a relação, isso tem uma relação com o ensino médio. O Ivete citou aqui. Ó, agora você vai ter na escola é até sugestivo o nome, você vai ter um cardápio. Não é à toa que você tem um cardápio, então tem escola ensinando você a fazer docinho, para você ganhar dinheiro. Vai ser um itinerário. Agora, tem tanto itinerário que não dá em lugar nenhum. Porque o que é que se queria na realidade? É que a classe trabalhadora ela estivesse preparada apenas para fazer trabalhos básicos. Porque o mundo do trabalho que se avizinha é um mundo do trabalho que diz o seguinte: você, com uma pequena quantidade de pessoas da empresa, pode fazer uma produção enorme. Então, não precisa você trabalhar o dia todo, a semana toda. Por isso, a reforma do ensino médio diz que você tem que aprender matemática e português para você poder trabalhar em casa, não precisar ir para o local do trabalho. E trabalhar, inclusive, com uma jornada de trabalho menor do que as 44 horas semanais, portanto, recebendo menos do que o salário mínimo. Tanto que ele transformou, na reforma do trabalhista, transformou o salário mínimo não apenas pela quantidade, pelo salário mínimo que a gente chama cheio, mas o salário mínimo passa a ser também por hora de trabalho, divide o salário mínimo pela quantidade de horas. Então, no Ceará, assim que a reforma trabalhista foi implementada, teve uma empresa que abriu a contratação por hora de trabalho e que não era suficiente para a pessoa receber o salário mínimo mensal. Tá? Então, esse mundo de trabalho que se avizinha não pode ter um povo que questione, que se esteja organizado no sindicato, que tenha poder de reflexão, que tenha poder de organização. Então, acabar com os sindicatos, acabar com os direitos trabalhistas, a continuidade é acabar com o direito à educação libertadora. Então, se ataca filosofia, ataca geografia, história, as ciências sociais. Imagina um professor ter 1 hora aula por turma por semana. Tá? Ele vai pegar 20 e tantas cadernetas, ou ela vai pegar 20 e tantas cadernetas. Vai ter 700 alunos, entre homens e mulheres. Então, é uma precarização. E ainda mais diz o seguinte: ora, se na reforma trabalhista eu digo que a pessoa pode trabalhar home office, né? Isso já estava previsto na reforma trabalhista do Temer. Se ela pode trabalhar o home office e receber por hora de trabalho, ser contratada por Uber, e a pandemia ampliou isso, por que é que não pode ser na educação? Por que é que não pode dar aula à distância, como prevê o ensino médio? A aula à distância hoje pode ser um professor que está vizinho à escola, dando aula online para 2, 3 escolas, mas pode ser uma pessoa que esteja literalmente na China, dando aula à distância. A aula à distância hoje pode ser esse professor que está na China, mas pode ser as aulas que esse professor que está na China gravou para ele ser divulgado nos outros anos. Então, é a tentativa de reduzir os custos da iniciativa privada para ganhar mais dinheiro e gravar vídeo, pegar um grupo de empresa escolar que dê aula para as escolas públicas como um todo. É a tentativa de explorar, sugar a classe trabalhadora, pagar menos a ela e deixá-la sem condição de lutar. Então, está extremamente articulada a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, para aumentar o lucro de um pequeno parte da população
e explorar, achatar a grande população. É assim que se deu em plena pandemia. A gente vê 1% da população ter 50% da renda do país. A gente vê 3 pessoas no Nordeste ascender à condição de bilionários, né? Enquanto isso, a maior parte da população descer à condição de faminto. 33 milhões de pessoas passam fome sem questionamento. Ainda tem 116 milhões de pessoas no todo que estão abaixo da linha da pobreza, que não tem segurança alimentar, que não sabe se no outro dia vai ter as 3 alimentações. Então, tudo isso está articulado. Para a gente transformar essa sociedade, a gente tem que preparar a população para ela ter condição de enfrentar os bons empregos que se avizinham, que é fundamental o Brasil discutir os bons empregos. É preciso que as pessoas reduzam a sua jornada de trabalho e que tenham, para isso, condição de se articular e discutir, porque não tem país do mundo que avançou, que aprofundou a sua democracia com a população sendo marginalizada. Paulinho, vai ocorrer nos próximos dias, meses, o Congresso Estadual da CUT, o Congresso Nacional também da Central Única dos Trabalhadores. É o primeiro congresso depois da pandemia e também depois do pandemônio do governo Bolsonaro. Eu queria que você desse esse informe sobre as datas e o que você espera desses 2 congressos, por favor. Lá em 18, 19 e 20 de outubro, nós teremos o 16º Congresso Nacional da CUT, que nós chamamos CONCUT. Aqui em Pernambuco, nós teremos agora nos dias 2, 3 e 4 de agosto o nosso CECUT, que é o Congresso Estadual. O Congresso Estadual é uma preparação para o Congresso Nacional. Nesse período, nós já fizemos as assembleias, os sindicatos fizeram assembleias, tiraram as suas delegações para o Congresso Estadual e para o Congresso Nacional. Nesse Congresso Estadual, vamos discutir o balanço da CUT Pernambuco, discutir a conjuntura estadual e nacional e discutir o mundo do trabalho que se avizinha, entre outros temas. Então, o Congresso Nacional está em andamento, e nesse processo de construção do Congresso Nacional é que a gente, repito, realiza agora nos dias 2, 3 e 4 de agosto o Congresso Estadual e na segunda quinzena de outubro realizaremos o Congresso Nacional. Ivete e Érica, agora passemos a discutir o que pode se esperar dos próximos 6 meses até o fim do ano de 2023 no campo do ensino superior e no campo do ensino médio e fundamental. Érica, por favor, quais são as tuas expectativas em relação a esse segundo semestre, não o segundo semestre letivo, mas o segundo semestre do ano de 2023, na recuperação das universidades públicas brasileiras? E também os institutos federais de educação, né? Diga-se de passagem. Por favor, Érica. Isso, esse anúncio, né, e essa medida aí do governo Lula com a recomposição dos orçamentos, né, na casa de 2,44 bilhões, né, dá para as universidades e institutos federais um alento, né, a possibilidade da retomada de algumas obras que estavam há muito tempo paradas, né? E a gente tem uma perspectiva de ampliação, né, desse diálogo, dessa interlocução com o governo, para a gente poder avançar, né, na manutenção e na organização estrutural das universidades, mas também, né, sobretudo, né, a gente teve aí agora uma recomposição de 9%, né, dos salários dos servidores públicos, mas também, né, uma reorganização da nossa carreira, a possibilidade aí de termos o fim, né, em diálogo com o Congresso, dessa lista tríplice que, né, nos colocou aí vários interventores no governo Bolsonaro, ou seja, uma agenda de democracia, né? Eu acho que essa é a perspectiva que nós temos com o governo eleito, né? E estamos vendo alguns entraves, principalmente no Congresso, né? Na recomposição do orçamento, essa discussão sobre o arcabouço fiscal, mas a gente tem essa perspectiva, né, de ampliação, né, da democracia, da garantia de direitos, né, da retomada da conquista, né, de tanto que a gente perdeu, né, a gente estava só se defendendo e agora a gente tem a possibilidade aí de retomada
disso, né? Já começamos com a recomposição das bolsas, né, no valor de 70%. A gente vinha há anos, né, a ciência e tecnologia sendo desprezada, né? Foi um corte de 44% no orçamento de ciência e tecnologia nos 4 anos do governo Bolsonaro, né? Praticamente a metade de todo o orçamento, e a gente tem visto um esforço, né, grande do governo Lula, desde a transição, de recompor, né, as bolsas para os programas de iniciação científica, para os mestrados, doutorados, para o residência pedagógica, para o PIBID, que é o programa, né, de iniciação à docência. Então, a possibilidade de transformar alguns programas em programas de governo, em programas, né, que sejam de Estado mesmo, transformados em lei. Então, tudo isso, né, está nas expectativas para o próximo período, mas nós precisamos manter a vigilância. Como bem disse Ivete, é um governo em disputa, né, o setor, né, dos empresários, principalmente do Todos pela Educação, né, está de olho nesse filão de mercado que é a educação pública brasileira, que vai da educação básica até a educação superior, e combater, né, gente? A gente precisa gerar emprego e renda, as pessoas precisam voltar, né, a ter condições de consumir, mas acho que nós precisamos disputar projeto de formação. Precisamos disputar esse projeto para a gente formar realmente para a libertação, para a gente formar cidadãos comprometidos, né, com a democracia e os direitos. Não dá para a gente continuar com uma sociedade tão desigual, né, onde a gente vive aí os resquícios da escravidão no nosso país todos os dias, do racismo estrutural, e penso que o compromisso do governo Lula é para a gente avançar em todas essas pautas. Então, fica aqui muito esperançosa, né, sabendo aí das dificuldades que o governo enfrenta com esse Congresso e o Judiciário, mas precisamos, né, enquanto movimentos sociais e movimento sindical em especial, manter a vigilância, né, a cobrança. Eu digo, a gente está andando no fio da navalha, Marco, que é defender o mandato do governo Lula, defender a democracia e, ao mesmo tempo, não abrir mão de defender os direitos da classe trabalhadora, os interesses, né, da educação pública brasileira, porque o mercado, né, e o setor empresarial está fazendo essa disputa e nós não podemos abrir mão de fazê-lo também, tá certo? Era essa a minha contribuição. Ivete, eu já fiz a promessa da organização de um programa específico sobre o novo ensino médio. O tempo está se esgotando, mas eu gostaria, esse programa é um programa de veiculação nacional, e gostaria de aproveitar essa oportunidade para que você, de maneira breve, dissesse como se dá a relação dos professores da rede estadual hoje sob o governo da governadora de Pernambuco, Raquel Lira. Por favor, Ivete, como se dá essa luta? Inicialmente dizer, para se ter uma ideia de como está a relação, nós vamos iniciar uma greve da Rede Estadual de Ensino no dia 25 de julho, né? Porque nesses 6 meses de intensos debates com o governo do Estado acerca da valorização profissional, a governadora fez uma opção para transformar o piso do magistério praticamente em teto e fez uma ofensiva muito grande contra o nosso plano de carreira profissional, e é em função disso que a gente decretou a greve e vai iniciar em defesa do nosso plano de carreira, que, como a gente sabe que é servidor permanente, é por ele que a gente tem uma vida a ser percorrida e a gente não pode abrir mão. Então, o primeiro embate está sendo em relação a essa questão da disputa em torno da valorização profissional, né? Um governo que ele tem uma perspectiva muito fiscal, muito da austeridade e não da perspectiva da valorização e do investimento na educação, porque nós consideramos valorização profissional investimento na educação. Nós temos grandes gargalos, como a questão da gestão democrática, que é a impossibilidade que nós temos hoje de fazer a escolha de forma democrática dos nossos dirigentes, dos diretores da escola, mas nós temos também grande desafio
para a inclusão, né? Aqui em Pernambuco, é assim assustador os dados sobre a juventude que está fora da escola, né? Nós temos aqui um cenário que nós somos o terceiro estado do Brasil com mais jovens de 15 a 17 anos fora da escola, e a maior parte das escolas, a grande maioria, 90%, fechada os turnos da noite, fechada as turmas da EJA, né? Nós temos 56,4% da população com 25 anos ou mais de idade que não concluíram a educação básica, e temos 261 mil jovens de 15 a 19 anos, né, que não estudam nem trabalham. Então, tem grandes gargalos. Então, assim, e a gente não vê uma perspectiva do ponto de vista do governo estadual em relação a essa perspectiva da educação como direito humano, com inclusão democrática, com valorização profissional. Esses 3 meses foram 6 meses. Foram 6 meses de muita, digamos, desorganização administrativa, né, e de uma ausência de norte da condução realmente gerencial, digamos assim, administrativa das políticas educacionais. Então, muitas políticas educacionais ainda sem um volume de desenvolvimento dos seus processos, das suas ações. Tivemos muitos problemas com a merenda escolar por conta de atraso de licitação, com o uniforme escolar por conta de atraso das licitações. Então, a gente pode situar que a situação hoje nessa relação de defesa da escola pública, defesa da educação, defesa da valorização profissional, é uma coisa que está extremamente tensa no momento, né, entre os movimentos sociais, particularmente o movimento sindical da educação e a governadora Raquel Lira. Bom, então, esse programa vai ao ar no dia 23 de julho e a greve está convocada para ter início no dia 25, é isso, Ivete? 25 de julho, já amanhecemos a Rede Estadual de Ensino em greve. Muito bem. Gostaria de agradecer mais uma vez Paulo Rocha, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, Ivete Caetano, presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Pernambuco, Érica Suruagi, diretora de formação sindical da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e convido todas as pessoas a acompanharem na próxima semana o terceiro episódio dessa série de programas sobre os 6 primeiros meses do governo Lula na visão dos movimentos sociais. Grande abraço, Paulo, Ivete e Érica. Um abraço. E o Trilha da Democracia volta na próxima semana. Até lá.